Vamos lá, pessoal, vamos resolver mais uma. Também de movimento circular uniforme. Um esportista corre em uma pista circular. Então aqui, ó, a palavra circular já dá uma ideia para a gente de que é um movimento circular uniforme, né? De raio igual a 200 metros. Então vamos anotar essa informação. Novamente, o raio é igual a 200 metros. Com velocidade escalar, agora ele deu para a gente a velocidade em km por hora, né? Então vamos anotar essa informação. Praticamente constante. Calculamos em radiano o ângulo central. Então o que ele quer aí é o ângulo em relação ao centro. O cara está fazendo uma curva e aí ele quer saber o ângulo descrito em relação ao centro. Tá? Então ele queria saber é isso aqui, ó, esse ângulo que o carro, ou nesse caso aí, o esportista faz ao sair de um ponto e ir para outro ponto nessa trajetória que é circular. Então, ele quer saber quanto vale esse ângulo, se o tempo passado, né, se o tempo que passa desde o começo da corrida é 72 segundos. Então vamos tentar determinar aí o valor desse ângulo. Então, para isso eu vou precisar primeiro da velocidade angular. Como é que eu sei disso? Porque eu lembro que existe uma relação entre ângulo e velocidade angular, né? Então, essa relação se escreve ômega igual a variação do ângulo dividido pelo tempo. Bom, o tempo eu tenho, o ângulo é o meu objetivo na questão, é o que eu quero saber, né? É o quanto variou o ângulo, e o ômega eu não tenho, então eu preciso calcular o valor desse ômega. Bom, eu sei que existe também uma relação entre velocidade angular e linear, então a velocidade linear é igual a ômega vezes o r, que é o raio. Então eu posso tentar reescrever isso nessa forma aqui, né? V sobre R. Se eu fizer isso, o que eu posso fazer? Eu posso transferir essa informação para cá. Então, daí eu tenho que V sobre R, que é o ômega, né? Que é a velocidade angular, é a variação do ângulo sobre o tempo. Para que eu estou fazendo isso? Para escrever uma equação para a variação angular, que é o meu objetivo nessa questão. Então, se eu passar o tempo para o outro lado da equação, eu tenho uma equação que calcula para mim, então, quanto vale a variação angular. Só para a gente trocar aqui para ficar mais didático, né? Vamos colocar ele para a esquerda. Então, eu preciso multiplicar a velocidade pelo tempo e dividir pelo raio para achar a variação angular. Lembrando aí que as unidades têm que ser concordantes, né? Então, aqui eu estou falando de quilômetro, aqui eu estou falando de metro, então eu não posso misturar essas duas grandezas, quilômetro e metro, né? Senão eu estou correndo num erro aí de unidades. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 18 km por hora para metros por segundo. Então, vamos fazer isso dividindo agora por 3,6. Novamente, por que eu vou dividir por 3,6? Porque uma hora tem 3.600 segundos, né? Então, se você coloca um 3.600 aqui embaixo e um 1.000 aqui em cima, porque um quilômetro são 1.000 metros, e simplifica, o que acontece é que sobra aqui embaixo 3,6. Então, o fator de conversão de km por hora para metros por segundo é sempre dividir pela... Sempre vai ser assim, dividir por 3,6. Então, se eu fizer 18 dividido por 3,6, eu encontro como resposta 5 metros por segundo. Tá? Então, aqui eu tenho que colocar 5 e não 18, né? Se eu colocar 18, aí eu vou estar incorrendo naquele erro de unidade, né? Que a gente já conversou. O tempo é 72 segundos e o raio é 200 metros. Tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Para não perder tempo fazendo essa conta, faz simplificações, né? Vai simplificando aqui por 2, né? Então vou dividir aqui por 2, aqui por 2, né? Então aqui eu vou ficar com 36, aqui eu vou ficar com 100, né? Por que eu posso dividir? Porque isso aqui é uma multiplicação, né? Não é uma soma nem uma subtração. Se fosse só uma subtração, eu não poderia simplificar dessa forma, né? Então esse é par e esse é par, então vamos tentar dividir de novo por 2, né? E vai fazendo assim, né? Vai simplificando até você ter um valor que seja mais simples de você trabalhar, né? De você fazer essa conta de cabeça. Então, 5 vezes 9 sobre 25. Olha aí, novamente, 5 e 25 são múltiplos, né? Então, dividido por 5, eu vou ter aqui em cima 1, aqui 5. Então, a minha resposta é 9 sobre 5. 9 sobre 5, que a resposta do ângulo é dada em radianos.
Tá? Então é isso que ele pede. Então, se ele quiser esse valor fracionário, essa é a resposta, e se ele quiser o valor decimal, né, então a gente tem que dividir 9 por 5, então a gente vai encontrar como resposta 1,8 radianos. Qualquer uma das duas respostas aí está correta, já que o exercício não fecha com a unidade, deve ser se a resposta é decimal ou se a resposta é fracionária. Ok? Valeu, galera. Até a próxima.